Olá, irmãos. Desculpa aqui ser muito objetivo, né? Mas vamos direto aqui ao assunto, porque o tempo é muito curto. Eu estava ouvindo um pregador aí na internet e ele estava falando acerca da questão do dízimo. Que muitas pessoas alegam não pagar o dízimo porque o dízimo é da lei. E a lei foi abolida, né? Então ele questionou o seguinte: bem, as pessoas falam isso, mas se esquecem que o dízimo, apesar de se encontrar na lei de Moisés, o dízimo é antes da lei. E aí é onde ele vai buscar sustentação para o seu ensino. Ele vai buscar lá em Abraão, quando Abraão ele vai para aquela peleja, né? Porque você sabe lá no capítulo 14, você vai encontrar a guerra de 4 reis contra 5, onde ali a cidade de Sodoma, ela foi atacada por esses reis e eles tomaram todos os bens ali do rei de Sodoma, inclusive o sobrinho de Abraão, Ló, que morava em Sodoma, foi levado cativo juntamente com a sua família. Então Abraão, ele vai, junta ali alguns dos seus criados ali, dos seus servos, né? Totalizando assim, se não me falha a memória, 318. E aí o que acontece? Abraão vai lá, peleja contra aqueles reis e obtém a vitória. Então ele pega tudo que aqueles reis tomaram lá de Sodoma e traz consigo. Nisso que Abraão vem voltando da guerra, ele sai Melquisedeque ao encontro, a quem Abraão vai e dá o dízimo de tudo. Mas tudo o quê? Então, nós vamos olhar aqui, Gênesis 14, no verso de número 20, diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão no caso ainda: dai-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas eu enriqueci a Abraão. Amém? Então Abraão, ele tomou de volta aqueles bens. Ele poderia ficar para ele? Sim, porque ele foi lá pelejar. Porém ele não quis. Ele devolveu tudo para lá o rei de Sodoma, fora o que ele deu ali para Melquisedeque, né? E aqui diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Então tem uns pregadores aí meio espertos que eles falam que Abraão deu o dízimo de tudo que ele possuía. Não foi nada disso. Aí você vai me dizer assim: mas aonde que eu vou encontrar que Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra? Aí nós vamos ter que ir para o Novo Testamento, para você ver como é que a Bíblia é, né? Você está no primeiro livro da Bíblia, aqui, Gênesis, e você, para ter agora o entendimento disso que aconteceu aqui, você vai recorrer ao livro, a epístola, né, aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo 4. Aí você vai ler o seguinte: considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos. Aí você vai encontrar aqui, 2 despojos. Então, de que Abraão deu dízimo? 2 despojos de guerra. Porque despojos era aquilo que se tomava na guerra do adversário. Então Abraão tomou ali tudo aquilo que aqueles reis haviam levado de Sodoma, Abraão traz de volta. E daquilo ali Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Não foi de tudo que ele possuía. Até porque aqui ele saiu para peleja. Será que ele foi para peleja e levou todos os bens dele com ele? De forma alguma, né? E
Melquisedeque sai ao encontro de Abraão quando ele está voltando da peleja. Então, deu para entender? Então, o texto aqui de Hebreus, capítulo 7, versículo 4, é muito claro. Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. Não foi de tudo que ele possuía. Então, você querer amparar a doutrina do dízimo, dizendo que a pessoa tem obrigação de pagar o dízimo, porque o dízimo é antes da lei e Abraão pagou dízimo, bem, essa argumentação, sinto muito, é falha. Porque Deus não mandou pagar, Abraão pagou porque quis. Abraão não pagou de tudo que ele tinha, pagou dos despojos de guerra, deu, né? Não pagou não, deu dos despojos de guerra. Então eu não fui para guerra nenhuma pelejar com ninguém, eu não tomei nada de ninguém, então eu vou dar o dízimo de quê? Então, para que você possa sustentar o ensinamento, a sua argumentação, ela tem que ter bases sólidas para que ela não seja refutada. E é o caso aqui. Se eu me apoiar nesse texto de Abraão, porque ele deu dízimo a Melquisedeque, tá? E por isso eu tenho que dar dízimo, então eu tenho que sair por aí, guerrear com alguém, tomar os bens de alguém para pagar o dízimo. Porque foi isso que Abraão fez. E você não vai ver em nenhum outro momento falando que Abraão deu dízimo a ninguém, tá? Então essa argumentação não serve. Agora eu vou lhe dizer, eu não sou contra que você dê o dízimo, não. Contanto que isso seja feito da maneira correta. Se o pastor quiser solicitar a igreja a contribuir com 10% voluntariamente, porque não é obrigatório, não existe obrigatoriedade do dízimo no Novo Testamento, você não vai encontrar isso, tá? Não tem. Tanto é que todas as vezes que se fala de dízimo, se recorre ao Antigo Testamento, tá? Ainda tem uma passagemzinha lá do Novo Testamento de Jesus, mas também não dá sustentação para o pagamento do dízimo por parte da igreja. Nós temos que separar o que é povo de Israel, o que é lei e o que é igreja. Então são duas coisas totalmente distintas, tá? Então não venham com esse tipo de argumentação, porque não cola, não dá, tá? Se quiser solicitar o dízimo aos irmãos, tudo bem. Se os irmãos aceitam contribuir, amém. Agora, para de terrorismo psicológico, para de ficar encucando na cabeça das pessoas que se ela não contribuir com os 10%, não pagar o dízimo, que ele é ladrão, que vai vir um cortador, migrador, o Satanás, o cão, ou seja lá quem for, para destruir a vida da pessoa e jogar isso e jogar aquilo e amaldiçoar, porque isso é antibíblico, isso é anticristão, tá? Vamos dizer assim, é anticristão, porque Cristo jamais ensinou esse tipo de prática. Quem faz isso são aqueles que querem usufruir, tá? Dessa oportunidade, desse texto, e aí distorcem o que está dito no texto e faz com que as pessoas se sintam obrigadas, constrangidas a dar os 10%. Amém? Então deu para entender aqui a passagem de Gênesis e o que está escrito aqui em Hebreus? Então, meu querido, eu creio que por hora basta. Amém? Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Seu irmão em Cristo, Talmide Lourenço. É assim que eu me considero, porque eu me considero um aprendiz da palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agora vamos sustentar o ensinamento com bases sólidas, porque esse tipo de sustentação aí é inconsistente. Deus abençoe a todos.